Bom dia, meu nome é Márcia Alves Tassinari, sou psicóloga do Rio de Janeiro e aceitei com muito prazer o convite do Marcos para falar da minha convivência com o Dr. John Keyswood. Falar sobre a nossa convivência é prazeroso porque foi uma convivência longa, de amizade, de reflexões e de publicações. Conheci o John em 1977, quando ele veio ao Brasil, junto com a equipe do Rogers, fazer aqueles grandes ciclos em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro, e depois o primeiro workshop centrado na pessoa, um trabalho de grande grupo que eles vieram realizar, facilitar no Rio de Janeiro. Em 77, então, em janeiro, inicialmente eu conheci no Hotel Nacional, quando Rogers, após as primeiras apresentações, propôs que aquela comunidade de cerca de 600 pessoas que estavam ali no Hotel Nacional pudessem quebrar em 5 grandes grupos de cerca de 120 a 150 pessoas cada um e falar de alguns temas específicos. O tema do John Wood era o tema de grupos de encontro e eu fui para o grupo dele porque eu gosto muito de grupos de encontro e porque o grupo do Rogers estava muito cheio e eu teria a oportunidade de conviver com Rogers 2 semanas depois. Então, já gostei muito dos pensamentos dele. O John parecia um hippie de quarentão, com o jeitão dele californiano, e falando pouco, e pensando bastante, e sendo irônico, e ao mesmo tempo muito afetivo e muito sensível. Depois nós fomos para Arcozelo, a equipe do Rogers e os participantes, eu era uma das participantes, e eu fui um pouquinho mais cedo do início do workshop, junto com os facilitadores brasileiros e a equipe americana que estava lá, porque eu fui ajudar a criar condições ambientais melhores, já que a aldeia de Arcozelo, naquela época, tinha condições precárias para receber tanta gente. E lá, fora das sessões de grupo que eles tinham, eu também participei de algumas, eu conversava com o John, enfim, então nós nos aproximamos, eu falei um pouco da minha vida, eu tinha acabado de me separar do meu primeiro casamento, e ele falou um pouco da vida dele, enfim, nós ficamos amigos, e depois lá ele coordenou um grupo de interesse chamado de Life Transitions, de pessoas que estavam passando ou tinham passado há pouco tempo por transições na vida, quer seja perda de emprego, dissolução de um casamento, qualquer perda significativa, perda de uma pessoa. Íamos então falar sobre isso. Eu achei que o grupo era feito para mim, então eu participei e ajudei na tradução. Como o John viu que eu falava inglês e que eu podia ajudá-lo, ele me chamou lá junto com o irmão Taruma. Nós fizemos a tradução de um artigo dele que estava saindo do forno e que depois virou um capítulo no livro Em Busca de Vida. Na época nós demos a tradução para Sombras da Renúncia e no capítulo saiu Sombras da Entrega. E é um capítulo muito interessante, ainda que seja difícil traduzir o John. Ele era muito culto, não só conhecia psicologia, na verdade John era matemático de graduação, depois é que ele fez a pós-graduação em psicologia clínica, então ele tinha um vasto conhecimento, também um bom conhecimento de arte. Bom, depois de 77, John voltou em 78, nós tivemos outros contatos, e nesse período de 77 a 78, quando John voltou 2 ou 3 vezes ao Brasil, não me recordo, eu fiquei viajando com ele para ajudá-lo a traduzir nos cursos em Salvador, em Recife, Maceió e São Paulo. E aqui no Rio também, onde ele e a Maureen Miller ofereceram um treinamento logo após Arcozelo 1, logo após 77, acho que em abril, e eu também o ajudei nessa questão da tradução. Então nós tivemos muita proximidade, assim, também junto com a Maureen O'Hara, Maureen Miller na época, atualmente O'Hara, e nós formamos assim um bom grupo de amigos próximos. Mais tarde,
Eu só fui encontrar com ele em 85, porque nisso eu casei novamente, tive filho e fiquei impossibilitada no início de participar de muitos eventos. Por exemplo, eu fui convidada, mas eu não participei do primeiro treinamento que o John e a Raquel Rosenberg fizeram dos estudos avançados, né, dos avançadinhos. Eu estava grávida, então não pude participar. Depois de 85 eu participei do lançamento que ele fez do livro Vestígios do Espanto. E mais tarde, na década de 90, John me chamou para participar do livro, de um projeto de discussão e que se tornou, na verdade, a publicação de um livro bem bacana chamado Abordagem Centrada na Pessoa, que eu considero um dos melhores livros em língua portuguesa. Esse livro foi feito a partir das reflexões do John e da colaboração ativa de 10 ou 12 pesquisadores brasileiros do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outras partes de São Paulo. Foi um livro bacana que continua sendo vendido até hoje. John gostou tanto do Brasil, tanto das brasileiras, que se casou aqui com a Lucila Assunção, viveu na fazenda de 84 a 2004, quando ele veio a falecer. De 90 a 94 nós tivemos novamente uma convivência bastante intensiva e próxima, porque nós íamos à fazenda de 2 em 2 meses, onde passávamos um final de semana discutindo, contando piadas, nos divertindo, mas especialmente trabalhando na tradução de alguns artigos e na própria discussão das ideias do John, que veio então formar a segunda parte do livro Abordagem Centrada na Pessoa. Então, John era uma pessoa bacana, era uma pessoa mais retraída e, na verdade, eu lamentei de saber que ele não se sentiu muito reconhecido nem no Brasil, nem fora do Brasil. O Carl Rogers era muito agradecido a ele, as ideias dele, e as pessoas que se aproximaram dele, como eu, a Vera Cury, a Raquel Rosenthal, a Raquel Vrona, o Jaime Doxey, Vera Alves e outros, tivemos a oportunidade de desfrutar das reflexões e do carinho dele. Ele era um pouco ácido, às vezes, irreverente, irônico, mas era uma pessoa muito sensível e muito agradável de se conviver.